Vocês acham que o Espiritismo, que Allan Kardec nos trouxe lá em 1857 com o Livro dos Espíritos, tem alguma coisa a ver com o mundo que a gente vive hoje, tão diferente, o século XXI do século XIX? Olha, tem sim. Sabe por quê? Porque o Espiritismo não se presta a ser simplesmente um conhecimento teórico. Ele só faz sentido se ele estiver conectado com a vida que a gente leva hoje. Religiosidade é, acima de tudo, um estilo de vida. E é isso que a gente vai discutir agora. Espiritismo hoje está começando. O nosso programa de hoje vai discutir um tema que é eterno, não é um tema do século XXI, é um tema que existe desde que o homem existe. É tentar responder, ou pelo menos refletir, sobre a seguinte questão: se Deus existe, por que a gente sofre? Não é uma resposta fácil, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. E o nosso entrevistado é o Antônio Geraldo. Prazer, Antônio Geraldo, ter você aqui. Geraldo é médium do Centro Espírita Leon Denis e coordena a atividade mediúnica do Centro Espírita Antônio de Aquino. Além do Geraldo, nós estamos aqui com dois jovens do Centro Espírita Leon de Aquino, que é o Ronald da Costa e Souza, que tem apenas 13 anos, e a Giovana da Silva, que tem menos ainda, 11 anos. Giovana, Ronald e Geraldo, é um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Bom, prazer é todo meu, Mônica. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de estudar, pela oportunidade de estar com esses jovens que com certeza serão o futuro da nossa casa, porque nós somos imortais, mas nós temos um período curto no nosso corpo físico e alguém tem que nos substituir. E eles são pessoas, são espíritos, né, que estão sendo preparados para futuramente, se eles assim o quiserem, né, dar continuidade. Assumir essa tarefa, né? A essa tarefa, com certeza. Eu vou começar o programa de hoje, como eu sempre começo, lendo um trecho, nesse caso específico, lendo um trecho do Evangelho, para a gente começar a falar um pouco sobre por que a gente sofre. A pergunta é: causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né, Geraldo? Para a gente conseguir entender essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz. Se Deus existe, por que tem tanto sofrimento no mundo? Mônica, em primeiro lugar, nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre Deus, né? O Espiritismo está nos proporcionando esse conhecimento um pouco além daquilo, ou bastante além daquilo que nós conhecíamos, porque nós temíamos Deus. Nós tínhamos Deus como um pai severo, né? Um pai muitas vezes cruel. E quando nós começamos a estudar a doutrina dos Espíritos, nós vamos tomando conhecimento, a partir daquilo que Jesus trouxe para nós, de um Deus de amor. É um Deus misericordioso, é um Deus justo, bom. E quando nós começamos a entender essa soberania, né, de Deus em todos os sentidos, as coisas começam a ficar mais claras e começam a nos ajudar para que nós possamos assim suplantar os nossos momentos mais difíceis. Então, partindo desse princípio, se Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso, e Ele, consequentemente, não vai permitir que nada de ruim nos aconteça sem que isso seja necessário. Então, aí nós estamos falando aqui sobre as causas anteriores.
né, das nossas aflições. As causas atuais, como foi bem dito aí por Allan Kardec, elas têm muito a ver com o nosso comportamento. Aliás, as anteriores também, né? Porque As tudo anteriores tem a ver também, com o nosso mas comportamento. as atuais, elas são consequências, né, das nossas atitudes que também irão refletir no futuro. Não refletirão só nessa oportunidade, né? Por exemplo, nós, às vezes, o nosso estado glutão ainda, né? Nós exageramos na alimentação, nós sabemos que, às vezes, algumas coisas que nós ingerimos, que nós adoramos, mas que não são saudáveis, mas nós gostamos. E nós aí não deixamos de fazer. Isso resulta o quê? Isso resulta numa desorganização orgânica. E aí vem as doenças, vem os sofrimentos. E então isso não está relacionado com o meu passado, está relacionado com o meu presente, a minha escolha aqui do momento. É evidentemente que lá no passado eu já trouxe do passado essa tendência, mas eu vim agora passar por essas dificuldades ou por essas atrações para poder resistir. Se eu não resisto, é porque eu ainda estou muito frágil. E aí eu acabo caindo nas mesmas dificuldades anteriores. E o que vai acontecer? Nós temos um intermediário que a doutrina espírita veio trazer para nós de uma forma muito clara. Nós não conseguimos de forma nenhuma, sem o auxílio de um intermediário, agir na matéria. Nós precisamos de um perispírito. Quando nós... Desculpe te interromper. O corpo, o perispírito e o espírito. O espírito, o perispírito e o corpo, né? Espírito, perispírito e o corpo. Então, eu desejo alguma coisa, se eu não tiver esse intermediário que é o perispírito, eu não conseguirei na matéria. Esse ato entre o espírito e o corpo, ele é intransponível para nós espíritos se não houver esse intermediário que é o perispírito. Um elo de ligação. É um elo de ligação. Então, Deus, por sua generosidade, nos oferece esse elo. E aí, o que acontece? É um elo de mão dupla. Eu desejo alguma coisa, eu sei que aquilo não é bom para mim. Então, vai passar pelo meu perispírito, que vai até o corpo vai cumprir aquilo que eu quero. E quando no retorno, para que eu sinta esse prazer, eu vou estar marcando o meu perispírito. Vai ficar marcando ali. Porque se eu utilizei de forma equivocada esses prazeres, né, que eu ainda tenho, exageradamente, descontroladamente, na volta eu vou marcar o meu perispírito. E essa marcação é uma coisa que impede esse perispírito de brilhar. E aí vai ficar essa marca. Aí um dia, quando eu passar por diversas provas, diversas expiações, eu vou descobrir que eu preciso consertar aquilo. Então eu vou vendo essas manchas que não são boas, que não são belas, e eu olho assim, o que é isso? Por que trago essa mancha? O que significa isso? Eu vou tomar consciência, pelas informações que me chegarão, que aquilo é fruto de uma atitude minha contrária à lei divina. E aí então eu falo, não, mas eu já passei por isso, eu já resolvi todos esses problemas, mas eu preciso retirar aquilo ali, e o corpo físico vai ser o meu objeto. Vai ser a minha esponja, como nós costumamos dizer. Isso então vai eclodir no corpo físico como uma doença. E então a lei aí está sendo cumprida. Eu vou passar por aquela dificuldade, mas Deus é tão misericordioso que Ele só permite que eu passe por essa dor, por essa angústia, no momento em que eu estou preparado. Quando eu estou lá com meus ombros fortes, né, para suportar essa... Às vezes eu ainda não estou suficientemente forte. Por isso que a gente encontra muitas pessoas passando por provas que não suportam, reclamando de Deus, colocando culpa em Deus. Infelizmente, de muitos espíritas, né? Fruto do desconhecimento, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Então, as causas, né, das nossas dores, das nossas angústias, elas estão relacionadas com nossas atitudes passadas. As nossas causas atuais, elas significam os nossos desvios nesta encarnação que nós estamos vivenciando. Ou seja, o que você está dizendo é que tudo é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Porque tudo que se faz gera uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então o sofrimento, ele existe na medida em que a gente utiliza de uma maneira equivocada o livre-arbítrio que a gente tem. Perfeito.
E a gente não pode esquecer, né, que isso é uma luta nossa. Nós estamos trabalhando para superar isso, porque nós trazemos dentro das nossas perspectivas, né, o progresso. Nós estamos buscando a felicidade. E a gente também não pode se desesperar. Mas, meu Deus, eu não consigo resistir. Não, mas você já está ficando contrariado com isso. Isso já é um progresso. E a gente lembra de Paulo, né? Por que tudo que eu sei que não posso, eu faço? Essa frase é maravilhosa, né? Eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Essa frase eu sei perfeita. Que é importante para mim. Né? Então, Paulo já trouxe isso para nós, para que nós possamos refletir. Então, Paulo, quando ele disse isso, ele já estava incomodado com os erros repetidos. Uhum. Isso é um passo gigantesco para que a gente não repita. Né? É uma grande oportunidade que a gente tem. Então, a doutrina espírita, ela trouxe para nós. E agora nós estamos compreendendo o que Jesus quis dizer para nós quando disse que traria para nós um consolador. Entendeu? Queria nos esclarecer e queria nos livrar de tantas dores, né? De tantas angústias, né? Que é a doutrina espírita. Eu acho que o Ronald tem algumas perguntas, né, Ronald? O que eu queria perguntar era por que nas lojas tem muitos bonecos brancos, mais do que os pretos. Assim, a criança chega de uma loja, aí olha assim pra cima, tem várias variedades de bonecos. Tem a boneca branca com olho verde, o boneco branco com olho azul. Já quando ela vai olhar pro lado, não tem muita escolha para ela escolher. Por quê? Isso já é um sofrimento, né, Ronald? Pois é. Os espíritos nos alertam sobre as nossas grandes dificuldades de nos compreendermos. E um dos pontos fundamentais é a questão do orgulho, né? Do orgulho, da vaidade, né? Que tudo parte do orgulho. Nós somos tão orgulhosos, já passamos por diversas situações, né, como espíritos imortais, em que nós vivenciamos, por exemplo, né, nós que estamos aqui reunidos no Brasil, principalmente, a questão da escravidão. Né? Então, vieram famílias da África aqui para o Brasil, e o que eram essas pessoas? Eram nossos irmãos, vivendo no momento em um corpo de cor negra, e nós, ou de repente nós estivéssemos também na situação, né? Mas nós observamos aquelas criaturas e isso ficou muito marcado em nós. São criaturas que vieram para nos servir. Então, esse preconceito, ele continua ainda em nós, porque nós olhamos para aquelas criaturas e parece que nós temos uma reminiscência do passado. Isso aí é uma raça inferior. Enquanto que a doutrina espírita, ela passa para nós que todos nós somos iguais. A química examina as nossas substâncias que compõem o nosso corpo físico, ela não encontra nada de diferente entre o branco e o negro. É tudo igual. O DNA é o mesmo, é a mesma coisa. Só que às vezes, por uma questão de necessidade reencarnatória, a gente vem uma hora num corpo branco, uma hora num corpo negro e por aí vai, num corpo amarelo. Mas o que mais faz isso que você que deu subsídio à sua pergunta é a questão do orgulho, sabe? Aí nós ainda trazemos essas reminiscências achando que o negro é inferior e que só o branco é bonito, é belo. Isso é uma coisa que, graças a Deus, vem mudando, né? Isso vem mudando, mas incomoda muito, incomoda muito. Eu não sou branco, você sabia? Eu não sou branco. A minha pele aqui não é pele branca, não é branco. Se for examinar direitinho o que é um branco, o que é um negro, entendeu? Eu sou oriundo da raça negra. Eu um dia, com certeza, estive num corpo negro, né? E então, o que acontece? Nós olhamos para essas lojas, como você falou, e ficamos incomodados. Lembra do Paulo, que nós falamos agora? Uhum. Nós ficamos incomodados com isso. E nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar essa situação para que a gente possa fazer reflexão.
O que eu penso do meu irmão? Será que eu estou pensando do meu irmão isso que a doutrina espírita está me ensinando? Ou eu ainda estou muito preso às minhas reminiscências passadas? Entendeu? Mas está mudando. Isso está mudando e vai mudar. E quando as pessoas tomarem consciência da realidade, elas vão fazer a sua autoanálise e vão descobrir o quanto estão equivocadas. Nós espíritas, nós temos todos os subsídios para compreendermos que não devemos agir assim. E, Geraldo, só complementando a pergunta do Ronald, como o Espiritismo pode nos ajudar a vivenciar isso? Por exemplo, eu entro numa loja, uma pessoa negra entra numa loja, só tem coisa branca. Como é que o Espiritismo pode aliviar esse sofrimento, me fazer entender isso, do ponto de vista assim, bem prático, né? Que o Ronald deve se sentir dessa forma, né? Na verdade, ao invés de você se sentir ofendido, menosprezado, sabe, triste, você deve entender que você é uma criatura de Deus, tá? Se é uma criatura de Deus, e todos nós somos, né? Deus é perfeito. Então Deus não criou nada com defeito. Então eu não tenho nenhum defeito, né? Eu não sou defeituosa, perdão. Eu não sou uma criatura defeituosa. Eu estou com algum tipo que as pessoas enquadraram como sendo fora da normalidade. Mas não é essa a normalidade. Eu sou uma pessoa perfeita, sou filho de Deus e lamento pelos outros que pensam diferente. Então a doutrina espírita ela passa para nós essa condição de criaturas de Deus e, portanto, perfeitas ou perfectíveis, ou seja, com todos os recursos para atingir a perfeição. Nesse momento, os outros pensam que nós não somos iguais a eles. Eles estão equivocados, porque eles é que não estão entendendo. E isso vai trazer para eles uma consequência futura muito grande, porque a doutrina espírita, quando mostra para nós que uma hora nós estamos num corpo e outra hora estamos em outro, vocês não tenham dúvida, essas pessoas um dia reencarnarão num corpo negro e passarão pela mesma situação para compreender o quanto fizeram o outro sofrer, entendeu? Então nunca sofra, nunca alimente esse preconceito, né? Não alimente, não dá asas, porque uma vez eu recebi uma informação que ficou muito gravada em mim, sabe? O mal a gente mata por inanição, tá? Então a gente não ter ódio do outro que tem preconceito relativo a nós é uma forma de nós não alimentarmos o mal. A partir do momento que você olha para aquela criatura e fica com raiva dela, você está alimentando o mal. Ela vai passar pelas consequências porque a lei é justa. Então um dia ela vai passar pela mesma situação que causou o sofrimento em alguém. Porque essa pessoa ainda está num estágio de evolução muito mais abaixo, não é que ela seja inferior, né? Porque a gente vai crescendo. Vai crescendo. Ela está aqui e o outro já está aqui. Então, até ela conseguir entender que nós todos somos iguais, né? Que a gente encarna, como o Geraldo falou, você já encarnou como um alemão, como um italiano, e agora você está aqui no Brasil. Nós também, o espírito encarna em todos os lugares. Mas essas pessoas que acham que existe uma diferença, elas ainda precisam crescer. Então a gente tem que, talvez, né, Geraldo, a gente tem que olhar para elas assim, elas ainda vão crescer, né? E não com raiva. Claro que a gente sofre, né? Mas elas ainda vão crescer. Eu soube, Mônica, uma vez ouvindo uma palestra, né, eu não me lembro baseado em quê, mas é uma coisa interessante, falando sobre os israelenses e os palestinos. Então eles disseram, essa foi uma informação mediúnica, que os palestinos às vezes reencarnam entre os israelenses e os israelenses entre os palestinos. E aí eles ficam, eles mesmos brigando contra eles, entendeu? Para eles poderem sentir o que esse daqui está sentindo e o que do lado de lá sente, né? Para poder entenderem que não foi para isso que nós fomos criados ou colocados naquela situação. Agora você vê, não tem muita relação. Hoje eu estou numa pele clara, mas numa outra encarnação eu posso estar em outra.
em outro tipo, entendeu? Então, é isso. Giovana? Ficou satisfeito? Eu queria perguntar por que os pais, né, das pessoas albinas ou negro ficam maltratando eles. Os pais. Os pais das crianças que ficam maltratando as pessoas albinas e as pessoas negras. Albinas. É. Sim. Porque Os pais, você diz os pais dessas pessoas? Então o próprio pai tem O preconceito próprio contra o filho. o pai, a mãe. Pois é, então, isso aí está relacionado com a lei de causa e efeito, né? Eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Lá no passado, essa pessoa deve ter sido, veja bem, deve ter sido, eu não tenho certeza disso. Então ela deve ter sido uma pessoa muito preconceituosa, entendeu? E ela, para ela poder compreender essa igualdade entre nós, espíritos, essa nossa irmandade, né, como filhos de Deus, aí elas reencarnam em uma situação onde ela vai vivenciar a dificuldade que ela tem lá de trás. Por isso que ela olha para o filho, ela não se vê da cor do filho. Ela olha para o filho como se o filho fosse diferente dela. Isso é reminiscência, pode ser reminiscência ela do passado, entendeu? Antes ela combatia, ela detestava, né? É negro, é diferente, é inferior. Essa ela que você fala é o filho O albino? pai. Ao pai. Ao pai. Ah. Tá. O que você perguntou sobre o filho albino? Por que os pais maltratam, né? Maltrata o filho que é albino. Ou negro. Ou negro, né? Então está relacionado com isso, com os preconceitos. Preconceitos trazidos lá de trás. Entendeu? Ela vai vivenciar isso ali no dia a dia. Por isso a importância da família, né? A família, para nós, ela é fundamental porque nós vamos estar encarnados entre companheiros com ideias diferentes, né? Onde nós podemos nos apresentar como nós realmente somos. E aí nós somos criticados, entendeu? Nós somos criticados pelas nossas atitudes. Nós espíritas, nós chegamos em casa às vezes com as nossas preocupações, com os nossos desequilíbrios ainda, né? E aí chegamos e tomamos uma atitude que não é a atitude mais correta, e aí nós somos imediatamente cobrados. Vem cá, você não veio da casa espírita agora? E está se comportando, o que você está aprendendo lá? Entendeu? Isso é um alerta. A casa espírita não me fez perfeito, está me ajudando a consertar as minhas deficiências. Mas eu preciso de alguém que me alerte quando eu estiver cometendo esse equívoco, né? Então essas reencarnações, como você perguntou, essas reencarnações é a oportunidade desse pai ou desses pais para que eles amem aquelas criaturas esquecendo da sua tez, da sua pele, da cor da sua pele, entendeu? Ame aquela criatura com verdadeiro sentimento, né? A gente vê, Mônica, e vocês sabem muito bem disso, que a gente vê criaturas assim com um carinho, né? Um carinho muito grande, com uma pessoa que não é bonita fisicamente, mas se amam de uma forma que a gente fala, meu Deus, que desperdício, uma pessoa tão bonita com essa tão feia, porque ela não está amando o corpo, ela está amando o ser, aquele, o seu próximo, ela está amando aquele ser que está naquele corpo, e não o corpo, porque nós nos apaixonamos muitas vezes pelo corpo bonito, só que o corpo envelhece. Né? A gravidade ela é cruel, e aí a gente vai ficando cheio de rugas, as nossas belezas vão ficando não do como a gente gostaria. Se a gente só ama o corpo, o que vai acontecer? A gente vai começar a dispensar aquelas criaturas em função da não beleza do corpo, esquecendo que dentro daquele corpo tem uma criatura amorosa, carinhosa, e quando a gente se apaixona pelo corpo, a gente tende a não prestar atenção nesses detalhes, né? E muitas vezes, né, Geraldo, vem na própria família espíritos que não se entendiam, né? E a proposta da encarnação é exatamente para que eles consigam se harmonizar, para que eles consigam virar amigos, né? Mas nem sempre isso acontece. É verdade. Você quer algum esclarecimento? Quer perguntar mais alguma coisa?
Porque quando os pais eles não brigam, por que a gente, quando vê eles brigando, fica meio triste? Aí eles, quando passa o dia, eles comem, a irmã não faz uma coisa, a gente fica meio. Como é que eu posso? Você me entende? Entendo. Entendo, porque isso é uma prova de evolução, sabe? Da criatura que fica triste, não que deixe de fazer as coisas, não, sabe? Deixar de fazer as coisas é outro problema, ele deve fazer, não importa o acontecido, né? Mas a gente deve sempre procurar fazer aquilo que nos compete, ser o colaborador da família. Mas quando nós vemos uma situação, né, de violência, porque qualquer tipo de discussão que foge àquele equilíbrio, né, normal, as discussões são importantes, né? Mas as discussões, quando ela passa dos limites, como tudo que passa do limite é ruim, né? Elas causam em nós, que já não estamos querendo mais isso, não estamos mais satisfeitos com isso, um certo descontentamento, sabe? Isso é prova de evolução, é prova de sensibilidade, é a demonstração que nós estamos evoluindo. Isso vocês irão aprender com a continuidade das experiências que vocês estão obtendo, principalmente dentro da casa espírita, né? Mas não só dentro da casa espírita, no dia a dia, na escola, na rua, com os colegas, naquelas brigas entre colegas que antes a gente participava daquilo com uma voracidade, né? Voracidade muito intensa, entendeu? E agora a gente já não fica satisfeito. A gente fica escandalizado quando vê um coleguinha brigando. Acontece com você? Muito. Pois é. Então, daí eu tô falando, olha, eu sou muito mais velho, mas muito mais velho que você nem imagina. Na minha época de criança eu já ficava, mas antes eu brigava. Eu brigava porque o adulto queria que eu atendesse o que ele quisesse. Desapanhou, tem que bater. E eu aí ia, mas aquilo me machucava, aquilo me doía muito, entendeu? Então isso que você está narrando para nós é uma demonstração da sua sensibilidade, da sua melhora como espírito, porque a lei é de progresso, tá? O que nos causa hoje uma determinada satisfação, né? E a gente descobre que não deveríamos ter essa satisfação, que lá na frente a gente fica chateado com aquilo, a gente lembra e fica, puxa, como é que eu pude pensar disso? É uma prova de evolução, tá? Então isso que você está... eu vou dizer para você uma observação nossa da evangelização. Um jovem, ele devia ter o quê? Uns 5 anos, né? E ele veio para a evangelização, os pais começaram a frequentar a casa espírita, e os pais vieram conversar comigo um dia e falaram assim, Geraldo, eu ontem fiquei desarmada porque eu estava discutindo com o meu marido, né? Nós estávamos discutindo, que a gente tem o hábito de discutir, e aí essa criança, eu estava do lado, chegou para mim e falou assim, papai e mamãe, eu aprendi lá no centro, lá na evangelização, que isso que vocês estão fazendo é ruim. Isso faz mal para vocês e faz mal para mim. Uma criança de 5 anos, entendeu? Então aí o que é isso? Ele está retomando algum aprendizado que ele já teve lá no passado, e agora está retomando essa condição e vendo o equívoco desde novinho, entendeu? Isso aí você pode multiplicar isso, pode multiplicar com boas companhias, evitando aquelas companhias que não são agradáveis, né? Que não são legais, e fazendo coisas boas. Mamãe pediu, você está aborrecido porque estava brigando lá, mas você atende, faz com alegria. Porque depois que você faz com alegria, quando você termina, não dá uma coisa diferente por dentro? Não é? É verdade. Eu acho que a Giovana, para a gente encerrar, você tinha uma questão sobre bullying, não é isso, Giovana? Eu queria falar sobre bullying, né, eu queria fazer uma pergunta sobre bullying, que na escola, né, eles fazem bullying com uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente deles, né? Aí eu queria saber por que eles fazem isso.
o bullying é uma coisa extremamente desagradável, né? Eu lembro, sempre houve, o bullying sempre houve, né? E isso muitas vezes é uma questão de uma deficiência de quem faz o bullying. Às vezes quem está fazendo esse bullying, ela quer demonstrar uma coisa que não é. E aí ela fica procurando defeito no outro para poder esconder o seu. Tá? Muitas vezes é isso. Então ela chega e vê aquilo que ela acha que é defeituoso no outro e faz com que as pessoas fiquem mais atentas às deficiências daquela criatura, entendeu? Para poder se esconder, tá? Isso muitas vezes é uma deficiência daquela criatura, às vezes é maldade mesmo, às vezes é maldade, mas um dia ele vai vir num corpo onde outros irão também fazer bullying nele, entendeu? Vai vir num corpo com uma determinada deficiência que vai chamar a atenção e vai ter alguém que vai fazer a mesma coisa que ele fez. É lei de causa e efeito. Para ele aprender o quanto é doloroso o que ele fez o outro passar. E aí, a partir desse instante, a gente começa a ser mais precavidos. Precavido. Nós vamos tomando cuidado naquilo que nós falamos, no respeito ao outro, é a partir daí. Sofrendo a dor que nós causamos no outro. Isso é lei, é a bondade de Deus se fazendo presente. Você falou em bondade de Deus, as pessoas que sofrem bullying, às vezes tudo parece muito injusto, né? Mas não é injustiça, porque Deus é acima de tudo justo. Mas qual é a bondade de Deus? É Ele permitir que a gente, né, ajude aquelas pessoas que precisam ser ajudadas, né? Ninguém tem que sofrer bullying eternamente. Cabe a nós, cabe a todos nós, fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento do outro, né? E aí é que está a bondade de Deus. Agora, como você falou, né, Geraldo? A gente vive as consequências dos nossos próprios atos. Mas a misericórdia faz com que essas consequências possam ser aliviadas, né? E cabe a nós, né, ajudar na medida das nossas possibilidades aquilo que a gente considera injusto, aquela pessoa que está sofrendo. E aí, Mônica, a gente relembrando... Vou te pedir então as suas palavras finais, começando agora por esse seu comentário, Jorge. Então, aí a gente, relembrando lá o início da nossa conversa sobre a suprema bondade de Deus, né? Às vezes, mas por que Deus permite que façam isso comigo, né? Então, é porque é uma forma da gente retornar à lei. Porque Deus nos deu o caminho, nos deu a estrada, que são as suas leis. Se nós não sairmos, não nos desviarmos dela, nós não seremos infelizes, nós não sofreremos dores. Eu falei da questão do alimento. O alimento, como todas as paixões exacerbadas, elas trazem para nós uma consequência desagradável. Então, as paixões exacerbadas é o nosso desvio da lei, é a nossa saída da estrada. Nós estamos numa estrada perfeitinha, bonitinha aqui, mas a gente encontra um caminho aqui que naquele momento parece muito belo e a gente se entra por ele, mergulha por ele. Vai chegar um momento que vai falar, opa, que caminho é esse? Né? A gente tem que retornar. Só que quando nós passamos, só sentimos prazer. É como se tivesse uma fileira de espinheiros do lado desse caminho. Aí nós vamos, só que o espinheiro caiu na estrada. E para nós retornarmos para a nossa estrada que Deus construiu sem obstáculos, né, para nós, aí nós vamos ter que passar por cima desses espinheiros. Então é consequência da minha escolha equivocada. Entendeu? Todas as vezes que nós nos desviamos da lei, nós nos tornamos infelizes. Está no Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, Mônica, é uma alegria muito grande estar aqui com nossos jovens. O Ronald e a Giovana. Giovana e o Ronald. E foi uma alegria muito grande estar aqui participando pela primeira vez do Espiritismo hoje, né? E eu espero ter sido útil de alguma forma. Foi muito bom, Geraldo. A gente agradece muito pela presença da Giovana, do Ronald e pela tua presença também. Então, pessoal, a gente está acabando o programa de hoje e de tudo que ficou aqui, a gente percebeu o seguinte: apesar desse sofrimento, Deus não saiu de férias e nos deixou entregue à nossa própria sorte. Ele está no comando. Nós somos espíritos eternos
E o sofrimento acaba tendo um viés quase que pedagógico, a gente vai aprendendo com ele. E a misericórdia divina faz com que a gente consiga se ajudar, né? E eu acho que essa é a nossa missão, o nosso dever até, né? Nos ajudarmos uns aos outros nessa jornada, mas ele está no comando. Até o próximo programa.